Olha, eu saí do cinema com a cabeça meio bugada. Tipo, não era só um filme do Mario, sabe? Era tipo uma carta de amor gigante pros fãs e ao mesmo tempo um caos completo. E hoje a gente vai falar de Super Mario Galaxy, o filme. Então já se prepara, porque sim, tem spoiler, tem teoria, tem opinião polêmica e tem coisa que eu tenho certeza que você não percebeu assistindo. Mano, o filme já começa daquele jeito que você pensa: ok, isso aqui não é mais só um filme infantil. A abertura no espaço. Silêncio. Aquela vibe meio solitária. E aí aparece a Rosalina. E deixa eu falar, que escolha insana de personagem para abrir o filme. Porque quem jogou Mario Galaxy sabe. Ela não é só mais uma princesa. Ela é, tipo, a entidade cósmica da franquia. E o mais interessante, o filme já deixa claro que ela não é só poderosa, não, ela é emocionalmente complexa. Tipo, tem uma solidão ali, uma melancolia que não é comum nesses filmes. E aí vem um detalhe que eu achei muito bem feito: os Lumas. Cara, eles podiam facilmente virar só alívio cômico fofo, mas não. Eles são praticamente uma extensão emocional da Rosalina. Quando eles se escondem, quando eles brincam, parece que você tá vendo uma família de verdade. E isso é importante, porque o filme vai bater muito nessa tecla depois. Agora segura essa, porque do nada, boom, Bowser Jr. aparece. E, mano, que entrada! Nada de enrolação. O cara chega já invadindo, causando com aquele robô gigante que, se você jogou Galaxy, você reconhece na hora. E é isso que o filme faz o tempo todo. Ele não explica demais. Ele confia que você vai pegar a referência. E isso pode dividir opinião. Porque para fã é tipo, caraca, eu conheço isso, mas para quem não conhece, né, pode ser meio tipo, tá, o que tá acontecendo? Só que aí vem uma coisa que eu gostei muito. O filme não para te explicar. Ele só segue. E isso dá um ritmo meio caótico, mas ao mesmo tempo muito divertido. E falando em caos, a luta da Rosalina com o Bowser Jr. Mano, aquilo ali foi absurdo. Ela simplesmente domina a situação, usa aqueles poderes cósmicos, teleporta, joga energia. E você percebe, ela tá em outro nível. Só que aí o filme faz uma coisa clássica, mas que funciona. Uma distração emocional. Um Luma chama ela, aquele momento de mãe, e pronto. Ela perde o foco. E é aí que tudo dá errado. E isso é muito interessante, porque mostra que o ponto fraco dela não é força, é apego. E bum, ela é capturada. Agora corta completamente o clima. E a gente vai pro deserto com Mario e Luigi. E aqui o filme muda totalmente o tom, sai do épico espacial e entra numa vibe meio aventura caótica. E mano, eu ri, tipo, de verdade. Porque o filme entende muito bem quem é o Luigi. Ele é aquele cara que tenta parecer corajoso, mas claramente não tá pronto para a situação. E o Mario continua sendo aquele cara que resolve tudo no impulso. Agora, a introdução do Yoshi. Eu não estava preparado, sério. Eles fazem um flashback completamente aleatório em Brooklyn, com música, caos, referências, e você fica tipo, isso virou outro filme do nada? Mas funciona, porque mostra o Yoshi como esse agente do caos, meio inocente, meio destrutivo, e quando ele aparece no presente, você já entende quem ele é. E isso é uma coisa que o filme faz muito bem. Ele apresenta personagens rápido, mas com personalidade clara. Agora corta de novo. E a gente vai para o espaço, para a base do Bowser Jr. E aqui começa uma coisa que eu achei muito interessante. O filme começa a construir a ideia de legado. Bowser Jr. não está só sendo vilão por ser vilão. Ele quer ser igual ao pai. Ele quer continuar o trabalho. E isso é meio triste se você parar para pensar, porque ele não tem o Bowser ali, ele tá meio perdido, e isso vai crescer mais para frente. Agora voltamos para o reino do cogumelo, e aqui vem uma das minhas partes favoritas, a festa da Peach.
porque parece só uma cena leve, mas tá cheia de detalhe. Tipo, tudo ali é referência. Os Toads, a decoração, os jogos, até o jeito que eles comemoram. E aí vem um momento simples, mas muito bom, Mario entregando o presente para Peach. Sem exagero, sem drama. Só um momento humano. E isso é importante, porque o filme precisa lembrar que esses personagens são mais do que só ícones. E aí, claro, nada pode ficar tranquilo por muito tempo. A estrela cai. E quando você vê o Luma, você já sabe, deu ruim. E aqui entra a Peach. E mano, finalmente, porque nesse filme ela não é só a princesa, ela toma decisão, ela vai atrás, ela literalmente entra no espaço para resolver o problema. E isso muda completamente o papel dela na história. Agora corta de novo. E a gente vê Mario, Luigi e Yoshi tentando cuidar do reino. E cara, isso aqui é puro caos, mas é um caos divertido, porque é basicamente o filme dizendo: esses caras não estão prontos para isso. E cada missão que eles fazem parece um nível de jogo. E isso é genial, porque o filme adapta a lógica dos games, sem precisar explicar. E funciona, mas ao mesmo tempo, você sente que algo maior tá vindo, porque o filme fica pulando entre essas histórias e todas elas estão caminhando para o mesmo ponto. E é aí que você percebe: isso não é só uma aventura, é uma história sobre conexão, família e identidade. E a partir daqui, o filme começa a escalar de verdade. Se curtir esse estilo, eu continuo com a próxima parte, mantendo essa vibe mais natural, opinativa e com ritmo de vídeo mesmo. Porque até aqui parecia que a gente estava vendo várias histórias separadas, né? Rosalina capturada, Peach indo para o espaço, Mario tentando segurar o reino. Só que agora tudo começa a se cruzar de um jeito meio caótico, e é aí que o filme ganha personalidade de verdade. A gente retoma com a Peach e o Toad chegando naquela área que parece tipo um hub espacial, que é basicamente o Gateway Galaxy. E, mano, essa parte é uma das mais legais visualmente. É aquele tipo de cena que você olha e fala: ok, isso aqui foi feito para tela grande, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa acontecendo que é impossível pegar tudo de primeira. Tipo, sério, eu tava tentando prestar atenção na história e ao mesmo tempo tinha uns personagens aleatórios passando atrás, uns robôs andando, uns aliens estranhos, e eu só pensando: isso aqui merece pausa frame por frame. E aí entra um detalhe que eu curti muito. O filme não trata esse lugar como algo mágico no sentido clichê. Ele trata como um espaço funcional. Tem balcão de informação, tem transporte, tem gente perdida, tem criminoso. É quase tipo um aeroporto, só que no espaço, e isso deixa o universo muito mais vivo. Agora, a Peach nesse ambiente, ela se destaca. E não é porque ela é a princesa, né? É porque ela é determinada. Enquanto todo mundo tá meio perdido ali, ela já chega com o objetivo. Ela quer achar a Rosalina. Ponto. E o Toad, mano, o Toad é basicamente a gente, confuso, meio assustado, tentando acompanhar. E aí acontece uma coisa que muda o ritmo da história de novo: o roubo. Do nada surge aquele personagem meio trapaceiro, o tal do Uki, e simplesmente mete a mão na mochila do Toad e sai correndo. E essa cena vira uma perseguição completamente caótica. Mas o que eu gostei aqui é como o filme usa isso para mostrar outro lado desse universo. Porque até agora a gente viu heróis, vilões clássicos, mas aqui tem criminalidade, tem submundo, tem gente vivendo à margem. E quando eles atravessam aquela parede bugada, mano, aquilo ali foi genial, porque é uma referência direta àquele famoso glitch dos jogos antigos, mas ao mesmo tempo vira uma transição narrativa. E do nada, a gente tá num bar clandestino. E essa cena é ouro. Sério, porque é praticamente um desfile de personagens obscuros, uns inimigos que você lembra vagamente dos jogos, outros que você nem sabia que existiam, tudo reunido ali.
e o clima muda completamente, fica mais pesado, mais tenso, mas ainda com aquele humor estranho do filme. E é aqui que a Peach mostra de novo, porque ela não é só figurante. Ela não entra em pânico, ela confronta. E quando a situação escala para luta, cara, que cena! Porque não é só ação por ação, é coreografia com identidade. A Peach usando o guarda-chuva como arma, o Toad deslizando com power-up, tudo parece um gameplay estilizado. E isso é uma coisa que o filme acerta muito, transformar mecânicas de jogo em linguagem cinematográfica. Só que ao mesmo tempo tem uma sensação de exagero, tipo, às vezes parece que o filme quer mostrar tanta coisa que ele quase se atropela. E eu não sei se isso me incomodou ou se eu gostei, porque combina com a loucura do universo Mario. Mas também pode cansar. E aí, depois de toda essa confusão, a Peach consegue a informação que precisa. E aqui vem um ponto importante. A história deixa de ser resgatar a Rosalina e começa a virar entender quem ela realmente é. E isso muda tudo. Agora corta de novo. E a gente volta pro Mario, Luigi e Yoshi. E cara, essas partes são tipo um compilado de fases de jogo. Sério, cada situação parece um nível diferente. E o mais legal, eles não são perfeitos. O Mario erra, o Luigi entra em pânico, o Yoshi faz besteira. E isso deixa tudo mais humano, né? Mais engraçado, mas também constrói algo maior, porque você percebe que eles ainda não estão prontos para o que vem pela frente. E aí, o filme faz uma escolha interessante. Ele traz o Bowser de volta de um jeito meio inesperado, porque lembra, ele estava reduzido, preso, meio fora do jogo. Só que aqui ele começa a ter mais espaço. E não como vilão principal ainda, mas como personagem. E, mano, isso foi uma surpresa, porque eles exploram um lado mais vulnerável dele. Tem momentos que ele parece ridículo, outros que ele parece triste, e alguns que você até entende ele. E isso é perigoso, porque quando um vilão começa a ficar interessante, você sabe que coisa grande vem aí. Agora, voltando para o espaço, a Peach começa a juntar as peças, e o filme começa a soltar umas pistas sobre a ligação dela com a Rosalina. E aqui, eu vou ser sincero, eu não tava esperando. Tipo, em nenhum momento eu pensei que o filme ia mexer tanto na lore assim. Mas ele mexe. E quando você percebe o que eles estão construindo, você começa a olhar para a história com outros olhos. Porque não é só sobre salvar alguém. É sobre origem. É sobre identidade. E talvez destino. E enquanto tudo isso está acontecendo, o Bowser Jr. continua ali, movendo as peças. E cara, eu preciso falar isso. Ele é muito mais interessante do que eu esperava, porque ele não é só o filho do vilão. Ele é um personagem tentando provar alguma coisa, e isso fica claro em cada decisão dele. Ele quer reconhecimento, ele quer ser visto, e isso dá uma camada emocional que eu não esperava nesse tipo de filme. E aí tudo começa a convergir, os caminhos começam a se aproximar. E você sente aquele momento antes da tempestade, porque o filme para de pular tanto e começa a construir tensão. E quando isso acontece, você sabe, o terceiro ato tá chegando. E não vai ser pequeno, agora sim. Agora a gente entra naquela parte do filme que ou você fica completamente vidrado, ou você começa a pensar: calma, isso aqui virou outra coisa. Porque até aqui o filme estava brincando com aventura, com humor, com referência, mas agora ele começa a pesar. E eu não tô falando só de ação, eu tô falando de história mesmo. A gente volta com a Peach e tem um momento muito específico que me pegou desprevenido. Ela finalmente tem um tempo para parar, olhar em volta e respirar. E isso é raro nesse filme, porque ele é acelerado pra caramba. Mas aqui ele desacelera. E quando isso acontece, você sente que algo importante vem aí. Ela começa a questionar tudo, tipo, por que que o Luma veio atrás dela? Por que que ela? Por que que agora? E, mano,
Isso é muito bom, porque pela primeira vez o filme deixa claro que ela não tem todas as respostas, e isso humaniza muito a personagem. Ao mesmo tempo, a gente corta pro Bowser Jr. e pro Bowser. E aqui eu preciso falar, essa dinâmica dos dois é uma das melhores coisas do filme, porque não é só vilão planejando dominação, é literalmente um pai tentando se reconectar com o filho, só que do jeito mais torto possível. Tem uma cena deles conversando que parece até leve, meio engraçada, mas se você prestar atenção, tem um fundo meio triste. O Bowser tentando agir como se sempre estivesse ali, e o Júnior meio que fingindo que acredita, e isso pesa, porque você sabe que isso não vai acabar bem. Agora, corta de novo. Mario, Luigi e Yoshi finalmente estão chegando mais perto do centro da treta. E cara, aqui o filme começa a ficar muito mais Galaxy de verdade. Planetas estranhos, gravidade maluca, caminhos que não fazem sentido e visualmente absurdo. Mas eu vou ser honesto com você. É aqui que o filme pode perder algumas pessoas, porque ele abraça o caos total. Não tem muita explicação. É tipo, aceita e vai. E eu, pessoalmente, gostei disso, mas entendo quem pode achar confuso. Agora, uma das cenas mais interessantes para mim é quando todos os caminhos finalmente se cruzam. Mario encontra Peach e não tem aquele momento exagerado de reencontro. É rápido, direto, quase como se o filme dissesse: não temos tempo para isso agora. E isso reforça a urgência da situação. E é aqui que o grupo finalmente se forma completo. Mario, Luigi, Peach, Toad e Yoshi. E, mano, a energia muda na hora, porque agora não são histórias separadas, agora é missão. E, ao mesmo tempo, o filme começa a soltar as maiores revelações. E aqui eu preciso falar com cuidado, porque isso divide muito opinião. A ligação entre Peach e Rosalina. Quando isso começa a ser sugerido, eu fiquei tipo, ok, eles não vão fazer isso. Vão e eles fazem. E não é jogado. Eles constroem. Mostram pistas, mostram conexões, até chegar naquele momento em que tudo encaixa. E você percebe que isso sempre esteve ali, só que escondido. E, mano, eu achei ousado, muito ousado, porque mexe com algo que os fãs consideram quase intocável, mas ao mesmo tempo funciona dentro do filme e dá um peso emocional que a história precisava. Agora, enquanto isso está acontecendo, Bowser Jr. já está com o plano praticamente pronto. E aqui a escala sobe de verdade. Não é mais só capturar alguém, é usar o poder da Rosalina. E quando você entende o objetivo final, você percebe que o filme não tá brincando, é coisa de destruir tudo mesmo. E aí entra o Bowser de novo. E cara, tem um momento específico que eu gostei muito. Ele não tá 100% confortável com o que tá acontecendo. E isso é sutil. Não é tipo, ah, ele virou bonzinho, nada disso. Mas você vê que ele tá dividido entre ser o vilão que ele sempre foi e ser o pai que ele nunca soube ser. E isso adiciona uma camada que eu não esperava. Agora, chegamos no ponto onde tudo acelera. Plano em andamento. Heróis se preparando. Tensão lá em cima, e o filme simplesmente não para mais. Sequência de ação atrás de sequência de ação. Mas diferente do começo, agora cada luta importa. Cada decisão tem consequência. E o melhor de tudo, cada personagem tem seu momento. O Luigi deixa de ser só o medroso. O Toad mostra coragem. A Peach assume liderança total. E o Mario começa a entender que ele não resolve tudo sozinho. E isso é desenvolvimento, de verdade. E aí a gente chega naquele momento clássico, o ponto de virada, onde tudo parece dar errado. E, mano, aqui o filme acerta muito, porque ele não resolve fácil. Ele deixa o impacto bater, deixa você sentir que talvez eles não consigam. E isso é raro em filme assim. Agora, eu vou te falar, quando a trilha começa a subir, quando o cenário começa a mudar, quando os personagens começam a se levantar de novo, você sabe, o clímax chegou e vai ser gigante,
porque daqui pra frente o filme simplesmente pisa no acelerador e não tira mais o pé. E eu não tô exagerando. Sabe aquele momento em que você sente que tudo vai explodir? É aqui, literalmente aqui. A gente entra no clímax com tudo já desmoronando ao mesmo tempo. O plano do Bowser Jr. tá em andamento, a Rosalina sendo drenada, o céu todo distorcido, e o filme começa a brincar com escala de um jeito absurdo. Tipo, não é mais uma batalha final no castelo. Não, é o universo dobrando, planetas se movendo, gravidade ficando maluca, e você ali tentando processar tudo enquanto ainda acompanha os personagens. E aqui eu preciso dar um ponto pro filme. Visualmente, isso aqui é outro nível, mas ao mesmo tempo é aquela coisa. Se você piscar, você perde detalhe. Agora, vamos falar da luta, porque ela não começa épica, ela começa caótica, cada um tentando fazer alguma coisa sem coordenação, sem plano perfeito. E isso é ótimo, porque não parece coreografado demais. Parece desespero. O Mario tentando chegar até o Bowser Jr., a Peach indo direto para Rosalina. O Luigi meio perdido, mas tentando ajudar. O Yoshi fazendo o que dá, do jeito dele. E o Toad? Cara, o Toad surpreende. Sério, tem um momento específico dele que eu pensei, ok, respeitei, porque ele para de ser só o alívio cômico e vira parte ativa da solução. Agora, o Bowser Jr. aqui ele vira ameaça real, porque até então ele tinha aquele ar meio vilão em treinamento, mas nesse momento, não. Ele tá decidido. Ele acredita que aquilo ali vai provar o valor dele, e isso deixa tudo mais tenso, porque ele não tá brincando. E o Bowser, cara, o Bowser é uma incógnita aqui, porque ele entra na batalha, mas não do jeito que você espera. Tem momentos que ele ajuda, tem momentos que ele atrapalha, tem momentos que parece que ele nem sabe de que lado ele tá. E isso deixa tudo imprevisível. Agora, chega o momento da Peach e da Rosalina, e aqui o filme desacelera de novo, mesmo no meio do caos, e isso foi uma escolha muito boa, porque dá espaço para emoção. A Rosalina fraca, quase sem energia, e a Peach tentando alcançar ela. E quando acontece o contato, mano, aqui é onde o filme se compromete de vez com aquela revelação. A conexão entre as duas, e não é só diálogo, é visual, é energia. É memória. É como se as duas se reconhecessem de um jeito que vai além de palavras. E eu vou ser sincero, isso aqui pode soar exagerado para alguns, mas para mim funcionou, porque dá um peso que o filme precisava pro final. Agora corta de volta pra luta. E aí sim, entra o momento Mario, power up final. E mano, que momento! Porque não é só pegar poder e sair voando, é construído. Você sente que ele chegou ali, depois de tudo que deu errado, de tudo que ele tentou resolver sozinho, agora ele entende. E quando ele ativa esse poder, é tipo, ok, agora vai. E a sequência que vem depois, pura energia. Ele voando, desviando, girando, atacando. Mas o detalhe que eu gostei é que ele não vence sozinho, e isso é importante, porque o filme construiu isso. É trabalho em equipe. Enquanto isso, o Luigi finalmente tem o momento dele. E cara, é aquele tipo de cena que você não espera, mas quando acontece você fica feliz, porque ele cresce, de verdade. Não é só sorte, é decisão. Agora, o Yoshi continua sendo o caos controlado, e sinceramente, eu não mudaria nada nele. Ele é imprevisível. E isso ajuda demais na dinâmica. E aí, chegamos no ponto final da batalha, o colapso, o plano do Bowser Jr. saindo do controle. E isso é muito bom, porque reforça aquela ideia. Ele queria provar algo, mas não estava pronto para lidar com o resultado. E o momento em que tudo começa a ruir é quando você percebe que não tem mais volta. Ou eles resolvem ali, ou já era. E é aqui que Peach e Rosalina fazem o que ninguém mais podia fazer, juntas. E isso é simbólico. Duas forças, dois caminhos, se unindo para restaurar o equilíbrio. E visualmente, cara, é lindo, não tem outra palavra. A energia mudando, o cenário se transformando, tudo deixando de ser destruição e virando criação. E o resultado?
o planeta inteiro sendo transformado de um lugar morto para algo vivo. E isso fecha o arco, mas não de todo mundo, porque depois da vitória vem o silêncio e o filme dá esse momento para respirar, para mostrar as consequências. E, mano, isso faz diferença, porque não corta direto pra piada, ele deixa o peso existir. Agora, voltamos pro reino do cogumelo, destruído, mas não acabado. E aí vem aquele momento clássico, reconstrução. E aqui tem uma vibe quase nostálgica, como se o filme estivesse dizendo: isso aqui nunca acaba, sempre recomeça, e todo mundo o ajudando. Cada personagem contribuindo é simples, mas funciona. Agora, Bowser e Bowser Jr. E cara, eu gostei muito do destino deles, porque não é só derrotados e pronto. Eles complicaram, eles trouxeram temas tipo identidade, família, legado, solidão, e isso pode soar meio exagerado para um filme do Mario, mas ao mesmo tempo era meio inevitável, porque Galaxy nos jogos já tinha essa vibe mais melancólica, mais introspectiva, então o filme só amplificou isso. Agora, a grande questão: funcionou? Para mim? Na maior parte, sim, mas não perfeitamente, porque tem momentos que o filme parece querer ser duas coisas ao mesmo tempo. Um espetáculo caótico, cheio de referência, e uma história emocional mais profunda. E às vezes essas duas coisas brigam. Tem cena que você tá tentando sentir o peso do momento e ao mesmo tempo tá acontecendo piada, referência, ação, e você fica meio dividido. Mas quando o filme acerta esse equilíbrio, ele acerta muito, tipo nas cenas da Rosalina, ou nas interações da Peach com ela, ou até nos momentos mais inesperados do Bowser. Agora, vamos falar de personagens, porque aqui tem coisa boa, muito boa. O Mario, eu acho que esse foi o melhor uso dele até agora, porque finalmente ele não é só o herói que resolve tudo. Ele falha, ele aprende, ele depende dos outros, e isso dá profundidade. O Luigi, cara, finalmente deram espaço para ele crescer, e não só como alívio cômico. Tem um arco ali, tem evolução, e isso faz diferença. A Peach, para mim, ela é um dos destaques, porque ela não é só forte, ela é ativa na história, ela toma decisão, ela lidera. E principalmente, ela tem conexão emocional com o conflito, e isso eleva muito o papel dela. Agora, Rosalina. Mano, ela praticamente rouba o filme, mesmo não estando o tempo todo presente, porque tudo gira em torno dela. E quando a história dela começa a se revelar, você entende por quê. Ela não é só poderosa, ela é simbólica. Agora, Bowser e Bowser Jr. Aqui o filme foi esperto, porque ele não tenta redimir totalmente, mas também não deixa eles rasos. O Jr. quer provar valor. O Bowser quer, bem, ser alguma coisa além de vilão. E essa dinâmica dos dois, estranhamente, funciona. Agora, vamos falar do maior ponto de discussão, a lore, porque o filme mexe em coisa grande, muito grande. A conexão entre Peach e Rosalina. Isso vai dividir a fanbase. Sem dúvida, tem gente que vai amar, tem gente que vai odiar e tem gente que vai fingir que não aconteceu, mas eu respeito a coragem, porque eles podiam jogar seguro, mas não, eles decidiram expandir e isso abre porta para muita coisa. Agora, Easter eggs. Cara, esse filme é absurdo. Tipo, absurdo mesmo. É o tipo de filme que você precisa assistir mais de uma vez, porque tem coisa em todo canto. Referência visual, sonora, mecânica. Desde detalhe pequeno até coisa gigante. E isso é muito legal para quem é fã, mas também levanta uma questão. Será que exageraram? Porque tem momentos que parece que o filme quer mostrar tudo ao mesmo tempo, e isso pode tirar o foco da história. Mas ao mesmo tempo, é parte do charme. Agora, o futuro. E aqui é onde a coisa fica interessante, porque o filme claramente prepara terreno. A Daisy aparecendo no final não é só fanservice, é setup. E se tem Daisy, tem mais coisa vindo, muito mais. E ainda tem aquele detalhe: outros universos,
outros personagens, outras histórias. O filme abre essa porta e não fecha. E isso pode ser incrível ou pode virar bagunça. Depende muito de como eles vão continuar. Agora, minha opinião final. E eu vou ser direto. Esse filme não é perfeito, ele é bagunçado, ele é exagerado, ele às vezes tenta fazer coisa demais, mas ele tem personalidade, e isso hoje em dia vale muito, porque é fácil fazer algo seguro, difícil é fazer algo que as pessoas vão discutir. E esse filme, as pessoas vão discutir, muito. Então, no fim das contas, eu prefiro um filme que arrisca e erra do que um que joga seguro e é esquecível. E esse aqui, esquecível ele não é. Agora eu quero saber de você, qual foi o momento que mais te pegou? A revelação? A luta final? Ou aquele final com a Daisy que deixou todo mundo maluco? Porque, sério, esse universo aqui só tá começando. Agora deixa eu te contar uma coisa que eu só fui perceber horas depois de sair do cinema. Tipo, quando você já chegou em casa, deitou e o filme ainda tá rodando na sua cabeça. Esse filme, ele não é sobre salvar a galáxia. Eu sei, parece meio absurdo falar isso depois de tudo que a gente viu. Planeta sendo destruído, energia cósmica, batalha gigante. Mas se você parar para pensar, isso tudo é pano de fundo. O coração da história é outro, é sobre pertencimento. E isso começa a ficar muito claro quando você revisita certas cenas, principalmente as da Rosalina, porque no começo ela parece distante, quase intocável, tipo uma entidade mesmo. Mas quando você junta tudo, o jeito que ela cuida dos Lumas, o jeito que ela reage quando um deles chama por ela, o jeito que ela perde o controle por um segundo, você entende. Ela não criou aquele lugar só por poder. Ela criou porque precisava de um lar. E aí, quando você coloca a Peach nessa equação, tudo muda, porque a Peach sempre teve um lugar, sempre teve um reino, pessoas, uma identidade clara. Só que agora o filme vira e fala: e se isso não for toda a verdade? E é aqui que, na minha opinião, o filme mais acerta e mais arrisca ao mesmo tempo. Porque essa ideia de que a Peach talvez não pertença só ao reino do cogumelo, isso bagunça tudo que a gente conhece, mas ao mesmo tempo faz sentido dentro da narrativa que eles construíram. E aí entra um detalhe que eu achei muito bem trabalhado, mas que passa batido fácil. A Peach nunca hesita. Mesmo quando ela descobre que tem algo maior ligado a ela não entra em crise, não trava. Ela segue. E isso diz muito sobre quem ela é. Agora compara isso com o Mario. E aqui vem uma coisa que eu acho que pouca gente comenta. O Mario, nesse filme, tá sempre correndo atrás. Ele não começa a história liderando. Ele não entende tudo. Ele não tem controle. E isso é proposital. Porque o arco dele não é sobre salvar todo mundo. É sobre aprender a fazer parte de algo maior. E quando você olha por esse lado, a jornada dele fica muito mais interessante, porque ele precisa confiar. E para um personagem que sempre resolve tudo sozinho, isso é uma mudança gigante. Agora, Luigi. Cara, eu sei que parece repetitivo falar dele, mas não tem como ignorar, porque o crescimento dele não é só, ele ficou mais corajoso. É mais sutil que isso. Ele começa o filme tentando evitar problema e termina enfrentando, mesmo com medo. E isso é muito mais real, porque coragem não é não ter medo, é agir apesar dele. E o filme entende isso. Agora, vamos voltar pro Bowser e pro Bowser Jr. Porque quanto mais eu penso neles, mais eu gosto do que o filme fez. Principalmente com o Júnior, porque ele é, no fundo, uma criança tentando ser vista. E isso aparece em tudo, nas decisões impulsivas, na necessidade de provar valor, na forma como ele olha para o Bowser. E o mais pesado, o Bowser não percebe isso direito. Ou percebe tarde demais, e isso cria uma tensão que não precisa de explosão nem luta.
é emocional, e eu acho que muita gente vai ignorar isso, porque tá distraída com o espetáculo, mas tá lá, agora. Falando em espetáculo, vamos ser honestos aqui. O filme é visualmente exagerado, tipo, muito. Tem momentos que parece que eles pensaram, e se a gente colocar mais coisa ainda nessa cena? E colocaram. E às vezes funciona, às vezes cansa, mas eu entendo a intenção. Eles queriam criar algo que parecesse um jogo em movimento, e nesse sentido, eles conseguiram. Só que isso levanta uma questão interessante. Será que esse estilo se sustenta no próximo filme? Porque aqui ainda é novidade, mas se repetir demais, pode perder impacto. Agora, outra coisa que eu fiquei pensando, o filme confia muito no público, e isso é raro. Ele não explica tudo, ele não segura sua mão, ele joga informação, referência, detalhe e espera que você acompanhe. E eu gosto disso. Mas ao mesmo tempo, pode afastar quem não está tão familiarizado, e isso é um risco. Agora, vamos falar de uma coisa que muita gente talvez não tenha notado: o ritmo, porque ele é estranho. E eu digo isso no bom sentido. Tem hora que o filme corre, tipo, muito rápido, e do nada ele para, respira, te dá um momento mais silencioso e depois acelera de novo. É quase como se ele estivesse imitando a sensação de jogar. Fase rápida, pausa, exploração, boss fight, e isso é genial, mas também pode parecer inconsistente para quem espera uma narrativa mais tradicional. Agora, uma coisa que eu preciso comentar: a trilha sonora, porque ela faz muita diferença. Não só nas referências, mas na emoção. Tem momentos que a música segura a cena, que eleva o impacto, e tem momentos que ela entra só para dar aquele clique de nostalgia. E funciona, principalmente para quem cresceu com isso. Agora, chegando mais para o final dessa análise, eu quero falar de algo que pouca gente admite. Esse filme não é para todo mundo, e tá tudo bem, porque ele não tenta ser universal, ele abraça um público específico, mas ao mesmo tempo tenta puxar outros. E isso cria esse resultado meio irregular, mas honesto. E isso, para mim, vale mais do que algo genérico. Agora, se tem uma coisa que esse filme faz muito bem, é deixar você curioso, porque mesmo depois de tudo, você sente que tem mais. Mais história, mais personagem, mais mundo para explorar. E isso é o maior acerto, porque não parece um fim, parece um começo, e talvez esse seja o verdadeiro objetivo: não encerrar, mas expandir. E aí eu te pergunto, se o próximo filme realmente seguir por esse caminho, você prefere que eles continuem arriscando assim? Ou você acha que eles deveriam dar uma segurada e focar mais na história? Porque, sinceramente, eu ainda não decidi de que lado eu tô. Outra coisa completamente diferente é tentar entender por que esse filme é do jeito que é. E aqui vai uma teoria minha. E você pode discordar totalmente. Esse filme não foi feito só para adaptar Mario Galaxy. Ele foi feito para expandir o universo cinematográfico do Mario de uma vez. Tipo, sem ir aos poucos. Eles não quiseram construir devagar, eles quiseram abrir tudo, e isso explica muita coisa. Explica por que tem tanta referência misturada, explica por que personagens de jogos diferentes aparecem juntos, explica por que a história parece, às vezes, mais preocupada em apresentar ideias do que aprofundar todas elas. É quase como se o filme estivesse dizendo: olha tudo isso aqui que a gente pode explorar. E isso é empolgante. Mas também é arriscado pra caramba, porque quando você abre muitas portas, você precisa saber fechar depois. Agora, pensa comigo, a introdução da Daisy no final. Isso não é só um fanservice jogado ali, isso é estratégia, porque a Daisy representa outra energia, outra dinâmica, ela não é a Peach. E isso muda completamente como o grupo funciona. E se ela já apareceu, é porque eles têm plano para ela. Agora junta isso com o que a gente viu no espaço, outros personagens, outros mundos, outras possibilidades. Cara,
Isso pode virar algo gigante, tipo nível universo compartilhado mesmo. Mas aí vem a pergunta: será que Mario precisa disso? Porque parte do charme da franquia sempre foi a simplicidade, entrar, jogar, se divertir, sem precisar entender uma linha do tempo complexa. E agora o filme tá indo na direção oposta. Tá criando lore, tá criando conexões, tá criando continuidade. E isso pode ser incrível, ou pode afastar quem só quer algo leve. Agora, vamos falar de algo que eu senti assistindo. O filme parece ter duas almas. Uma quer ser pura diversão, a outra quer ser épico emocional. E elas coexistem, mas nem sempre em harmonia. Tem cena que você tá rindo e do nada vem algo mais pesado. Tem momento emocional que é cortado por uma piada, e isso pode quebrar o impacto, mas ao mesmo tempo, isso também faz parte da identidade dele. É meio caótico, meio imprevisível, e isso, curiosamente, combina com Mario. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante é como o filme trata o conceito de poder, porque não é só quem é mais forte ganha. A Rosalina é absurdamente poderosa, mas é capturada. O Bowser tem força, mas não tem controle emocional. O Bowser Jr. tem tecnologia, mas não tem maturidade. E o Mario? Ele não é o mais forte, ele não é o mais inteligente, mas ele aprende, e isso coloca ele numa posição diferente, não como o melhor, mas como o que cresce. E isso é muito mais interessante narrativamente. Agora, falando de crescimento, vamos voltar para o Luigi rapidinho. Porque eu percebi uma coisa depois. Ele é o único personagem que não tenta provar nada para ninguém. Ele só quer sobreviver e ajudar. E no fim, isso é o que faz ele evoluir, sem pressão, sem ego. E isso cria um contraste muito legal com o Bowser Jr., por exemplo. Agora, outra coisa que eu quero comentar, o humor do filme, porque ele é específico, não é aquele humor genérico. Tem piada que funciona muito bem, tem piada que parece meio aleatória, mas no geral, ele tenta manter uma identidade própria, e isso é melhor do que tentar agradar todo mundo. Agora, vamos falar de algo que eu acho que pode ser um problema no futuro: escala. Porque esse filme já foi gigante, tipo, nível cósmico. E quando você começa assim, para onde você vai depois? Porque se o próximo filme precisar ser maior, você corre o risco de perder o impacto. Então talvez eles precisem mudar o foco, ir para algo mais pessoal, mais centrado, mesmo dentro desse universo grande. Agora, uma coisa que eu gostei muito é que o filme não trata o final como um fim definitivo. Ele resolve o conflito principal, mas deixa várias pontas soltas, e isso é intencional, é convite para continuar, para explorar mais. E isso me lembra muito como os jogos funcionam. Você termina uma fase, mas o mundo continua. Agora, se eu tivesse que resumir essa parte da análise, eu diria isso: esse filme é menos sobre contar uma história fechada e mais sobre abrir possibilidades. E isso não é melhor nem pior. É só uma escolha que vai agradar uns e incomodar outros. Mas uma coisa é certa: ele não passa despercebido. E hoje em dia, isso já é muita coisa. Agora me diz, você prefere quando um filme fecha tudo direitinho ou quando ele deixa esse monte de pergunta no ar? Porque, sinceramente, esse aqui deixou mais perguntas do que respostas. E talvez era exatamente essa a intenção, o jeito como ele usa nostalgia. E não é só referência jogada, é mais calculado que isso. Porque tem dois tipos de nostalgia aqui. A primeira é a óbvia, aquela que você reconhece na hora. Som clássico, power-up, cenário familiar, inimigo antigo aparecendo. E isso funciona fácil, dá aquele clique no cérebro. Mas a segunda, essa é mais perigosa, porque ela não depende só de você reconhecer, ela depende de você sentir. E é aí que entra, por exemplo, aquela sensação de estar perdido no espaço, aquela solidão leve que aparece nas cenas da Rosalina
ou até aquele clima meio melancólico em certos momentos. Isso não é só referência, isso é recriação de sentimento. E isso é muito mais difícil de fazer. Agora, pensa comigo, quantos filmes baseados em jogo conseguem fazer isso? Poucos, muito poucos. E aqui, mesmo com todo o caos, eles conseguem. Mas, como tudo nesse filme, não é perfeito. Porque às vezes essa nostalgia emocional entra em conflito com o ritmo acelerado. Tipo, você começa a sentir algo e o filme já te puxa para outra cena, outra piada, outra ação, e aí você perde um pouco do impacto. Mas quando ele deixa o momento respirar, funciona demais. Agora, outra coisa que eu achei interessante é como o filme trata o silêncio. E parece estranho falar isso num filme tão barulhento, mas repara, os momentos mais importantes geralmente têm menos barulho, menos piada, menos distração, tipo quando a Peach e a Rosalina se conectam, ou quando o Mario percebe que não pode fazer tudo sozinho, ou até em alguns momentos do Bowser, o filme diminui o ritmo, e isso cria contraste, e contraste gera impacto. Agora, vamos falar de uma coisa que eu fiquei meio dividido: o excesso de ideias. Porque claramente esse filme tinha muita coisa que queria mostrar, tipo, material para 2 filmes. Fácil. E eles colocaram tudo aqui. E isso gera aquele sentimento de uau, quanta coisa. Mas também aquele calma, podia ter desenvolvido melhor isso aqui. Tem personagens que aparecem e somem rápido. Tem conceitos que são introduzidos e não explorados tanto quanto poderiam. Tem momentos que parecem setup para algo maior, mas que aqui ficam só como ideia. E isso pode frustrar, mas ao mesmo tempo pode ser intencional, pensando já nos próximos filmes. Agora, deixa eu puxar uma comparação meio diferente. Assistir esse filme é quase como jogar um Mario pela primeira vez sem tutorial. Você entra, não entende tudo, mas vai aprendendo no caminho. E isso pode ser incrível ou confuso, depende da pessoa. Agora, uma coisa que eu gostei muito é que o filme não subestima o público. Ele não explica cada detalhe, não repete informação, não simplifica tudo. Ele assume que você consegue acompanhar, e isso é raro, principalmente em animação grande assim. Mas isso também significa que algumas pessoas vão se perder. E tá tudo bem, porque o filme claramente não tenta agradar todo mundo 100%. Agora, vamos falar de energia, porque esse filme tem uma energia muito específica. Ele não é linear. Ele sobe e desce o tempo todo, e isso lembra muito gameplay. Fase tranquila, desafio, momento de calma, boss fight, e isso é muito inteligente, porque adapta a experiência do jogo sem copiar literalmente. Agora, voltando para os personagens, eu quero falar de uma coisa que conecta todos eles. E isso não é tão óbvio. Todos estão tentando provar algo. O Mario quer provar que consegue proteger. A Peach quer provar que pode agir. O Luigi quer provar que não é só o irmão que fica para trás. O Bowser Jr. quer provar que é digno. Até o Bowser, de um jeito estranho, quer provar que é mais do que só o vilão. E a Rosalina? Ela talvez não queira provar nada, e isso faz dela diferente. Ela já sabe quem é. E talvez por isso ela seja o ponto central de tudo. Agora, isso leva a uma reflexão interessante. O filme não é sobre vencer, é sobre entender quem você é dentro desse mundo, e isso é mais profundo do que parece à primeira vista. Agora, chegando mais para o final dessa parte, eu quero tocar num ponto que pode ser polêmico. Esse filme não tenta ser perfeito, e isso é visível. Ele não tenta encaixar tudo de forma redondinha. Ele deixa pontas soltas, deixa imperfeições, deixa momentos meio bagunçados, mas isso também dá identidade, porque parece mais orgânico, mais vivo, menos fabricado, e talvez isso seja exatamente o que faz ele ficar na sua cabeça depois. Agora me diz uma coisa: você prefere um filme tecnicamente perfeito ou um filme cheio de falhas?
Mas com personalidade, porque, sinceramente, esse aqui escolheu personalidade sem pensar duas vezes. Por que assistir Super Mario Galaxy? O filme, pela primeira vez, é uma experiência meio caótica. Você está absorvendo tudo ao mesmo tempo, tentando acompanhar, reagindo, rindo, se surpreendendo. Mas quando você começa a lembrar das cenas depois, ou imagina assistindo de novo. Solução em movimento, saída rápida. E isso não é falta de criatividade, isso é linguagem de jogo sendo adaptada para cinema. Agora, isso pode ser visto como previsível, mas também pode ser visto como coerência estrutural. Agora, uma coisa que me chamou a atenção pensando depois é como esse ritmo afeta a memória do filme. Você não lembra em ordem, você lembra em blocos, você lembra de momentos, não de sequência linear, e isso é muito diferente de filmes tradicionais. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quando você lembra de um filme mais caótico assim, você lembra da história em ordem? Ou você lembra mais de cenas isoladas que te marcaram? Porque esse filme claramente aposta na segunda opção, e isso muda completamente o tipo de experiência que ele quer ser. A forma como ele constrói o próprio peso emocional, porque até aqui a gente falou de ritmo, personagens, universo, montagem. Mas tudo isso só vale alguma coisa se, em algum momento, o filme conseguir te fazer sentir que aquilo importa. E esse é o ponto onde Super Mario Galaxy. O filme tenta ser mais do que só espetáculo. Ele tenta criar significado. Agora, isso não acontece de forma tradicional. Não tem grandes monólogos emocionais longos. Não tem cena única que define tudo. O que ele faz é espalhar emoção em pequenos momentos, quase como fragmentos, e aí, no final, você percebe que foi acumulando isso sem perceber. Agora, isso é interessante porque muda a forma como você processa o filme. Você não sente um clímax emocional, você sente uma soma de pequenos impactos. Agora, deixa eu te falar uma coisa que eu percebi depois de pensar mais no filme. Ele trabalha muito com peso indireto, ou seja, ele não te diz que algo é importante, ele te faz sentir isso através das consequências. Um personagem não precisa dizer isso é importante para mim. Você percebe pela forma como ele reage depois, pela forma como ele muda comportamento, pela ausência de explicação. Agora, isso é bem mais sutil do que parece num filme desse tamanho, e talvez por isso muita gente nem perceba na primeira vez. Agora, vamos falar de um tema que atravessa tudo isso. Perda, mas não perda no sentido tradicional de tragédia. Perda no sentido de deslocamento. Personagens que não estão onde deveriam estar. Personagens que perderam controle. Personagens que estão tentando encontrar algo que não é físico, e isso conecta diretamente com a estética espacial do filme. Agora, o espaço aqui não é só cenário bonito, ele representa distância emocional também. Quanto mais longe você vai, mais você sente que algo ficou para trás. Agora, isso cria uma camada emocional bem interessante, porque mesmo quando o filme está em modo aventura, tem sempre essa sensação de ausência no fundo. Agora, deixa eu falar de outro elemento importante: as decisões. Porque esse filme não trabalha muito com decisões explícitas, tipo escolha A ou B. Ele trabalha com decisões implícitas. Personagens agem, e essas ações mudam o rumo das coisas. E o mais importante, nem sempre as consequências são imediatas. Às vezes elas aparecem depois, e isso dá uma sensação de continuidade emocional. Agora, isso é uma coisa que filmes de jogo raramente acertam, porque é difícil manter consequências sem quebrar ritmo. Mas aqui eles tentam equilibrar isso com rapidez narrativa. Agora, vamos falar de algo que eu achei muito curioso. O filme não usa tristeza de forma direta. Ele usa silêncio rápido, mudança de plano, distância visual, e isso cria uma emoção mais contida, menos explosiva, mais observacional. Agora,
Isso pode fazer com que algumas pessoas sintam que o filme não emociona o suficiente, mas na verdade ele só emociona de um jeito diferente. Agora, deixa eu trazer uma comparação rápida mental aqui. Em filmes tradicionais, emoção vem de foco. Você foca num personagem, num problema, numa resolução. Aqui, emoção vem de dispersão. Você acompanha vários pontos emocionais ao mesmo tempo, e isso cria uma experiência mais fragmentada, mas também mais constante. Agora, uma coisa que eu comecei a valorizar mais pensando nisso é como o filme usa pequenas vitórias emocionais. Não são grandes resoluções, são pequenos momentos de entendimento entre personagens, pequenos alinhamentos, pequenas conexões, e isso vai acumulando. Agora, isso é muito mais parecido com progressão de jogo do que com narrativa clássica. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta mais direta aqui. Você acha que emoção em filme precisa ser grande e clara, ou pode ser pequena e acumulativa, como esse filme tenta fazer? Porque dependendo da sua resposta, você vai ver esse filme de um jeito completamente diferente. E é sobre como ele usa recompensa. Sim, recompensa. E isso pode parecer estranho quando você fala de um filme, mas pensa comigo, jogos do Mario são literalmente construídos em cima disso. Você faz algo difícil e ganha algo. Você explora e descobre algo. Você insiste e o jogo te devolve satisfação. E Super Mario Galaxy, o filme tenta copiar essa lógica dentro do cinema. Agora, isso não é óbvio na primeira vez que você assiste, mas depois começa a ficar claro. O filme não entrega tudo de graça. Ele faz você chegar até certas coisas, e essa chegada é o ponto. Agora, deixa eu te explicar isso melhor no nível de sensação. Tem cenas que não são impactantes porque são grandes, mas porque você sente que conquistou aquele momento junto com os personagens, e isso muda completamente a forma como você reage. Agora, isso também aparece na forma como o filme estrutura informação. Ele não explica tudo imediatamente, ele guarda coisas, mostra pedaços e depois conecta. E quando conecta, você sente aquele pequeno clique mental. E isso é literalmente uma forma de recompensa cognitiva. Agora, isso é muito inteligente para esse tipo de filme, porque mantém o público ativo. Agora, deixa eu falar de outro ponto que conecta com isso: exploração visual. O filme constantemente te incentiva a olhar o fundo, não só o centro da cena. Sempre tem coisa acontecendo ao lado, no fundo, no canto, e isso cria uma sensação de mundo vivo, mas também cria uma sensação de descoberta constante. Agora, isso é muito Mario, porque nos jogos você nunca olha só para frente, você olha para cima, para baixo, para trás, você explora. Agora o filme tenta replicar isso visualmente, e isso é uma das escolhas mais inteligentes dele. Agora, vamos falar de outra forma de recompensa: reconhecimento. Esse aqui é forte, porque metade do prazer do filme vem de reconhecer algo, um som, um inimigo, um cenário, uma mecânica. Mas o detalhe importante é, ele não depende disso. Ele não para a narrativa para te mostrar, ele só coloca e segue em frente, e isso faz com que o reconhecimento seja seu, não do filme. Agora, isso é importante, porque evita aquela sensação de fanservice interrompendo história. Aqui, o fanservice é integrado. Agora, deixa eu falar de um ponto que pouca gente comenta. O filme também recompensa a atenção tardia. Tem coisas que você não percebe na primeira metade, mas que fazem sentido depois, e isso cria uma espécie de segunda camada de entendimento. Agora, isso é perigoso também, porque se você perde muita coisa, pode sentir que o filme é confuso, mas se você acompanha bem, ele fica mais rico com o tempo. Agora, vamos falar de pacing dentro desse sistema de recompensa, porque o ritmo não é só aleatório, ele alterna entre
construção, recompensa. E isso mantém o cérebro constantemente engajado, mesmo quando você não percebe conscientemente. Agora, isso é basicamente design de jogo aplicado ao cinema. Agora, deixa eu trazer uma coisa interessante aqui. Esse tipo de estrutura não é comum em filmes tradicionais porque pode parecer repetitivo, mas aqui funciona porque o conteúdo muda sempre. O padrão é repetido, mas o contexto nunca é o mesmo. Agora, isso cria familiaridade sem monotonia. Agora, uma coisa que eu comecei a perceber mais claramente pensando nisso tudo é que esse filme não quer que você espere o próximo grande momento. Ele quer que você esteja sempre em micro-recompensas, sempre algo acontecendo, sempre algo sendo revelado, sempre algo sendo reconhecido. Agora, isso pode explicar por que ele parece tão rápido mesmo quando não tem ação. Porque seu cérebro nunca fica totalmente em pausa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta aqui. Você prefere filmes que te entregam poucos momentos grandes ou filmes que te dão muitas pequenas recompensas o tempo todo? Porque esse aqui claramente escolheu o segundo caminho. E isso muda completamente a forma como você sente ele enquanto assiste. Agora, a gente entra num ponto que é quase inevitável quando você termina de analisar tudo isso. O quanto esse filme depende do público estar ligado o tempo todo. Porque depois de falar de ritmo, recompensa, montagem, universo, personagens, começa a ficar claro que esse não é um filme que funciona no piloto automático. Ele exige atenção, mas não de um jeito pesado, e sim de um jeito constante, e isso muda completamente a experiência. Agora, deixa eu te explicar o que eu senti pensando nisso depois. Esse filme não te pune por não entender, ele simplesmente segue em frente. Ele não para te explicar de novo, ele não volta para reforçar ponto, ele só continua, e isso cria uma sensação muito específica, ou você acompanha, ou você perde. Agora, isso pode parecer meio agressivo, mas na prática não é, porque o filme não está tentando te excluir. Ele só está mantendo o próprio ritmo. Agora, isso conecta com outra coisa importante: densidade. Esse filme é denso, mas não no sentido de difícil de entender. É denso no sentido de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, visualmente, narrativamente, emocionalmente e até sonoramente. Agora, isso cria um tipo de cansaço específico também. Não é cansaço físico, é cansaço de processamento. Seu cérebro está o tempo todo organizando informação. Agora, isso explica por que algumas pessoas saem do filme meio divididas, porque dependendo do seu estado mental, a experiência muda muito. Agora, deixa eu falar de um detalhe importante. Esse filme não tem uma linha de descanso clara. Mesmo os momentos mais calmos ainda têm informação, ainda tem movimento de fundo, ainda tem construção acontecendo. Agora, isso é proposital, porque o filme parece ter medo de perder ritmo, mas ao mesmo tempo, isso reduz o impacto da calma quando ela aparece. Agora, vamos falar de outra coisa: replay mental. Esse filme continua rodando na sua cabeça depois que acaba, não por causa de uma cena específica, mas por causa do conjunto. Você começa a lembrar de conexões, de detalhes soltos, de pequenas interações, e seu cérebro tenta organizar tudo numa estrutura mais limpa. Agora, isso é um efeito interessante, porque o filme não te dá uma estrutura final totalmente fechada. Ele te deixa montar parte dela. Agora, isso aumenta o engajamento pós-filme, mas também pode gerar aquela sensação de eu ainda não processei tudo. Agora, deixa eu falar de outro ponto que muita gente talvez não perceba na primeira vez. O filme confia muito na repetição emocional indireta, ou seja, ele não te diz isso é importante. Ele mostra versões diferentes do mesmo tipo de situação ao longo do filme, e seu cérebro começa a reconhecer padrão emocional. Agora, isso é sofisticado,
mas também sutil demais para parte do público. Agora, ou vamos falar de algo que conecta tudo isso: controle do espectador. Esse filme não controla rigidamente sua atenção, ele guia, ele sugere, ele espalha pontos de interesse e você decide o que acompanhar mais de perto. Agora, isso é uma escolha bem moderna de narrativa, mais próxima de jogos e experiências interativas do que de cinema clássico. Agora, isso levanta uma pergunta importante: até que ponto um filme pode ser interativo sem deixar de ser filme? Porque esse aqui claramente flerta com isso o tempo todo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta aqui. Você gosta de filmes que te carregam pela mão, ou filmes que confiam que você vai acompanhar sozinho mesmo quando tudo está acontecendo ao mesmo tempo? Porque esse filme não te espera, ele anda junto com você, mas não diminui o ritmo por você. Agora a gente entra numa parte que eu acho que define muito bem o tipo de discussão que esse filme vai gerar por muito tempo, e é sobre a identidade dele como adaptação. Porque uma coisa é adaptar uma história, outra coisa é adaptar um universo inteiro. E Super Mario Galaxy, o filme claramente não está interessado em ser fiel no sentido tradicional. Ele está interessado em ser compatível, e isso muda tudo. Agora, deixa eu te explicar o que isso significa na prática. Em vez de pegar um jogo específico e transformar em filme, ele pega várias ideias, várias versões, várias eras do Mario e mistura tudo numa lógica própria. E isso cria um efeito curioso, porque você não sente que está vendo um jogo adaptado. Você sente que está vendo um Mario possível, uma versão alternativa que poderia existir dentro do multiverso da franquia. Agora, isso é poderoso, mas também é controverso, porque fãs não reagem só à história. Eles reagem à versão da história que eles consideram certa. Agora, esse filme não escolhe uma versão, ele abraça várias, e isso é ao mesmo tempo a força e o risco dele. Agora, deixa eu falar de um ponto importante aqui. Quando você mistura tantas fontes diferentes, você inevitavelmente cria colisões de tom. Algumas coisas vêm mais cartunescas, outras mais épicas, outras mais sombrias. E o filme não tenta uniformizar isso completamente. Ele deixa essas diferenças aparecerem. Agora, isso cria uma identidade meio híbrida, que não é nem totalmente infantil, nem totalmente madura, nem totalmente séria, nem totalmente caótica. É tudo isso ao mesmo tempo. Agora, isso pode ser visto como falta de direção ou como liberdade criativa. Depende de como você enxerga. Agora, outro ponto importante: esse filme trata canon de forma bem solta. Ele não parece preocupado em encaixar tudo perfeitamente numa linha única. Ele parece mais interessado em criar conexões emocionais do que cronológicas. Agora, isso é muito diferente do que muita franquia faz hoje, onde tudo precisa ter explicação, linha do tempo, ordem, regra. Aqui não. Aqui, a lógica é mais sensorial. Agora, deixa eu te dar um exemplo de como isso afeta a experiência. Você não sai do filme pensando, ok, isso aconteceu antes disso por causa disso. Você sai pensando, isso se conecta com aquilo de um jeito interessante. Agora, isso muda o tipo de conversa que o filme gera. Ele não vira debate de continuidade, ele vira debate de interpretação. Agora, isso também afeta a forma como personagens são usados, porque eles não precisam seguir evolução linear rígida. Eles podem aparecer como versões funcionais dentro de situações específicas. Agora, isso dá liberdade enorme para a narrativa, mas também reduz a sensação de trajetória clássica. Agora, vamos falar de outro ponto importante: o filme como colagem narrativa. Porque essa é a melhor forma que eu encontrei para descrever. Ele não é uma linha reta, ele é uma montagem de experiências conectadas. Agora, isso lembra muito como jogos são lembrados.
Você não lembra de Mario como uma história única. Você lembra de fases, mundos, momentos. Agora, o filme tenta replicar isso na estrutura dele. Agora, isso levanta uma questão interessante. Será que filmes de jogo deveriam seguir estrutura de cinema ou estrutura de jogo? Porque esse aqui claramente escolheu a segunda opção. Agora, isso pode ser o futuro desse tipo de adaptação, ou pode ser um experimento isolado, ainda não dá para saber. Agora, deixa eu falar de uma consequência disso tudo: reassistibilidade. Esse filme praticamente depende de ser revisto, porque na primeira vez você entende o fluxo, na segunda vez você começa a ver conexões, na terceira vez você começa a ver estrutura. Agora, isso não é comum em blockbusters tradicionais, mas é muito comum em jogos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta aqui. Você acha que adaptações deveriam tentar ser versões definitivas das histórias? Ou deveriam ser interpretações possíveis dentro de um universo maior? Porque esse filme claramente escolheu ser interpretação e não definição. Agora a gente chega numa parte que eu acho que amarra muita coisa que a gente falou até aqui. Porque depois de analisar ritmo, personagens, estrutura, recompensa, universo, adaptação, fica uma pergunta inevitável: qual é a identidade real desse filme? E aqui não é uma pergunta simples, porque ele não se encaixa perfeitamente em nenhuma categoria tradicional. Ele não é só aventura, não é só fanservice, não é só adaptação e não é só experiência. Ele fica nesse espaço meio estranho entre tudo isso. Agora, deixa eu te falar como isso começa a ficar mais claro quando você pensa no filme como um todo. Ele parece menos interessado em te contar uma história fechada e mais interessado em te colocar dentro de um sistema vivo. Um sistema que você observa funcionando e vai entendendo enquanto ele funciona. Agora, isso muda completamente a forma como você avalia ele. História de novo. O roubo. Do nada surge aquele personagem meio trapaceiro, o tal Duque, e simplesmente mete a mão na mochila do Toad e sai correndo. E essa cena vira uma perseguição completamente caótica. Mas o que eu gostei aqui é como o filme usa isso para mostrar outro lado desse universo. Porque até agora a gente viu heróis, vilões clássicos, mas aqui tem criminalidade, tem submundo, tem gente vivendo à margem. E quando eles atravessam aquela parede bugada, mano, aquilo ali foi genial, porque é uma referência direta àquele famoso glitch dos jogos antigos, mas ao mesmo tempo vira uma transição narrativa. E do nada, a gente tá num bar clandestino. E essa cena é ouro. Sério, porque é praticamente um desfile de personagens obscuros, uns inimigos que você lembra vagamente dos jogos, outros que você nem sabia que existiam, tudo reunido ali. E o clima muda completamente, fica mais pesado, mais tenso, mas ainda com aquele humor estranho do filme. E é aqui que a Peach mostra de novo, porque ela não é só figurante. Ela não entra em pânico, ela confronta. E quando a situação escala para luta, cara, que cena! Porque não é só ação por ação, é coreografia com identidade. A Peach usando o guarda-chuva como arma, o Toad deslizando com power-up, tudo parece um gameplay estilizado. E isso é uma coisa que o filme acerta muito: transformar mecânicas de jogo em linguagem cinematográfica. Só que ao mesmo tempo tem uma sensação de exagero, tipo, às vezes parece que o filme quer mostrar tanta coisa que ele quase se atropela. E eu não sei se isso me incomodou ou se eu gostei, porque combina com a loucura do universo Mario, mas também pode cansar. E aí, depois de toda essa confusão, a Peach consegue a informação que precisa. E aqui vem um ponto importante.
A história deixa de ser resgatar a Rosalina e começa a virar entender quem ela realmente é. E isso muda tudo. Agora corta de novo. E a gente volta pro Mario, Luigi e Yoshi. E cara, essas partes são tipo um compilado de fases de jogo. Sério, cada situação parece um nível diferente. E o mais legal, eles não são perfeitos. O Mario erra, o Luigi entra em pânico, o Yoshi faz besteira. E isso deixa tudo mais humano, né? Mais engraçado, mas também constrói algo maior, porque você percebe que eles ainda não estão prontos para o que vem pela frente. E aí, o filme faz uma escolha interessante. Ele traz o Bowser de volta de um jeito meio inesperado, porque lembra, ele estava reduzido, preso, meio fora do jogo. Só que aqui ele começa a ter mais espaço. E não como vilão principal ainda, mas como personagem. E, mano, isso foi uma surpresa, porque eles exploram um lado mais vulnerável dele. Tem momentos que ele parece ridículo, outros que ele parece triste, e alguns que você até entende ele. E isso é perigoso, porque quando um vilão começa a ficar interessante, você sabe que coisa grande vem aí. Agora voltando para o espaço, a Peach começa a juntar as peças e o filme começa a soltar umas pistas sobre a ligação dela com a Rosalina. E aqui, eu vou ser sincero, eu não tava esperando. Tipo, em nenhum momento eu pensei que o filme ia mexer tanto na Lore assim, mas ele mexe. E quando você percebe o que eles estão construindo, você começa a olhar para a história com outros olhos, porque não é só sobre salvar alguém, é sobre origem, é sobre identidade e talvez destino. E enquanto tudo isso está acontecendo, o Bowser Jr. continua ali, movendo as peças. E cara, eu preciso falar isso. Ele é muito mais interessante do que o filme é visualmente exagerado, tipo, muito. Tem momentos que parece que eles pensaram, e se a gente colocar mais coisa ainda nessa cena? E colocaram. E às vezes funciona, às vezes cansa, mas eu entendo a intenção. Eles queriam criar algo que parecesse um jogo em movimento, e nesse sentido, eles conseguiram. Só que isso levanta uma questão interessante. Será que esse estilo se sustenta no próximo filme? Porque aqui ainda é novidade, mas se repetir demais, pode perder impacto. Agora, outra coisa que eu fiquei pensando, o filme confia muito no público, e isso é raro. Ele não explica tudo, ele não segura sua mão, ele joga informação, referência, detalhe e espera que você acompanhe. E eu gosto disso. Mas ao mesmo tempo, pode afastar quem não está tão familiarizado, e isso é um risco. Agora, vamos falar de uma coisa que muita gente talvez não tenha notado: o ritmo, porque ele é estranho. E eu digo isso no bom sentido. Tem hora que o filme corre, tipo, muito rápido, e do nada ele para, respira, te dá um momento mais silencioso e depois acelera de novo. É quase como se ele estivesse imitando a sensação de jogar. Fase rápida, pausa, exploração, boss fight, e isso é genial, mas também pode parecer inconsistente para quem espera uma narrativa mais tradicional. Agora, uma coisa que eu preciso comentar, a trilha sonora, porque ela faz muita diferença. Não só nas referências, mas na emoção. Tem momentos que a música segura a cena, que eleva o impacto, e tem momentos que ela entra só para dar aquele clique de nostalgia. E funciona, principalmente para quem cresceu com isso. Agora, chegando mais para o final dessa análise, eu quero falar de algo que pouca gente admite. Esse filme não é para todo mundo, e tá tudo bem, porque ele não tenta ser universal, ele abraça um público específico, mas ao mesmo tempo
tenta puxar outros, e isso cria esse resultado meio irregular, mas honesto. E isso, para mim, vale mais do que algo genérico. Agora, se tem uma coisa que esse filme faz muito bem, é deixar você curioso, porque mesmo depois de tudo, você sente que tem mais história, mais personagem, mais mundo para explorar. E isso é o maior acerto, porque não parece um fim, parece um começo, e talvez esse seja o verdadeiro objetivo: não encerrar, mas expandir. E aí eu te pergunto, se o próximo filme realmente seguir por esse caminho, você prefere que eles continuem arriscando assim? Ou você acha que eles deveriam dar uma segurada e focar mais na história? Porque, sinceramente, eu ainda não decidi de que lado eu tô. Outra coisa completamente diferente é tentar entender por que esse filme é do jeito que é. E aqui vai uma teoria minha. E você pode discordar totalmente. Esse filme não foi feito só para adaptar Mario Galaxy. Ele foi feito para expandir o universo cinematográfico do Mario de uma vez. Tipo, sem ir aos poucos. Eles não quiseram construir devagar, eles quiseram seguir evolução linear rígida. Eles podem aparecer como versões funcionais dentro de situações específicas. Agora, isso dá liberdade enorme para a narrativa, mas também reduz a sensação de trajetória clássica. Agora, vamos falar de outro ponto importante: o filme como colagem narrativa, porque essa é a melhor forma que eu encontrei para descrever. Ele não é uma linha reta, ele é uma montagem de experiências conectadas. Agora, isso lembra muito como jogos são lembrados. Você não lembra de Mario como uma história única. Você lembra de fases, mundos, momentos. Agora, o filme tenta replicar isso na estrutura dele. Agora, isso levanta uma questão interessante. Será que filmes de jogo deveriam seguir estrutura de cinema ou estrutura de jogo? Porque esse aqui claramente escolheu a segunda opção. Agora, isso pode ser o futuro desse tipo de adaptação, ou pode ser um experimento isolado, ainda não dá para saber. Agora, deixa eu falar de uma consequência disso tudo: reassistibilidade. Esse filme praticamente depende de ser revisto, porque na primeira vez você entende o fluxo, na segunda vez você começa a ver conexões, na terceira vez você começa a ver estrutura. Agora, isso não é comum em blockbusters tradicionais, mas é muito comum em jogos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta aqui. Você acha que adaptações deveriam tentar ser versões definitivas das histórias? Ou deveriam ser interpretações possíveis dentro de um universo maior? Porque esse filme claramente escolheu ser interpretação e não definição. Agora a gente chega numa parte que eu acho que amarra muita coisa que a gente falou até aqui. Porque depois de analisar ritmo, personagens, estrutura, recompensa, universo, adaptação, fica uma pergunta inevitável: qual é a identidade real desse filme? E aqui não é uma pergunta simples, porque ele não se encaixa perfeitamente em nenhuma categoria tradicional. Ele não é só aventura, não é só fanservice, não é só adaptação e não é só experiência. Ele fica nesse espaço meio estranho entre tudo isso. Agora, deixa eu te falar como isso começa a ficar mais claro quando você pensa no filme como um todo. Ele parece menos interessado em te contar uma história fechada e mais interessado em te colocar dentro de um sistema vivo. Um sistema que você observa funcionando e vai entendendo enquanto ele funciona. Agora, isso muda completamente a forma como você avalia ele. Porque se você julgar como filme tradicional,
Ele pode parecer desorganizado em alguns momentos, mas se você julgar como experiência, ele começa a fazer muito mais sentido. Agora, uma coisa que eu comecei a perceber mais claramente pensando nisso tudo é que esse filme não tem um centro único. Ele não gira em torno de um protagonista absoluto. Ele gira em torno de movimento, conexão.